Olá, olá, sejam todos bem-vindos, né, para esse nosso vídeo introdutório aqui do canal. Eh, Essa basicamente vai ser uma das minhas primeiras introduções, né, sobre os nossos conteúdos, tudo aquilo que eu achar bacana, achar legal, para colocar aqui, tá? Bem, tá chovendo, se chover e aparecer um pouquinho no áudio de fundo, eu vou pedir desculpa para vocês, tá? Mas tá chovendo, tô com o ar ligado também, tá quente, tá? Mas vai ser uma aula legal. A gente vai falar explicitamente sobre a necessidade de uma vida moral e de Hugo São Vitor, né? Hugo de São Vitor, um grande, célebre santo, né? Um infeliz, desconhecido santo, principalmente, né? Para quem pensa, né, em educar os filhos, seja homem, seja mulher, seja menina, seja menino, não importa, tá? É de suma importância que a gente tenha esse contato e esse cuidado com a pedagogia, tá? Tenha um contato com a boa pedagogia, a boa pedagogia, né, a educação clássica, né? E o Hudson Vitor é perfeito, tá? Principalmente por causa do conteúdo que eu vim aqui apresentar para vocês hoje, que é sobre como o Hudson Vitor já começou a bater desde frente sobre a necessidade de uma vida moral, tá? Como ela é necessária nos dias de hoje, tá bom? Então, olha, as nossas aulas de hoje elas vão ser baseadas basicamente nesses dois livros aqui, que vão ser o Meditar e o Aprender, né? E o Instrução aos Principiantes, né? Também um bom livro. O Meditar e Aprender, ele é esse daqui, né? Ele é um ótimo livro. Basicamente vai ser sobre ele. Esse é nosso primeiro vídeo. Mas são dois livros muito baratos, tá? Leitura obrigatória, leitura rápida, muito boa, deleitabilíssima, tá? Deleitabilíssima. É assim, ó, uma maravilha ler, tá? Você vê como é o contato, né, com esse maravilhoso santo, tá? Bem, olha, eu vou pular a história do Hugo de São Vitor, tá? Mas eu vou indicar a todos o estudo dela, tá? O Hugo de São Vitor foi um sujeito incrível, muito ordenado, muito temperante, um exemplo de humildade, sabedoria. É, é um santo, né? Assim como todos os outros santos, né? Que servem de farol, servem de guia para as pessoas, inclusive a mim, né? E sempre que eu for fazer uma comparação, eu também me incluo, né? Quero que isso seja bem claro, tá? Bem, esse livro aqui, ó, O Meditar e o Aprender, ele é definitivamente um guia, um farol nas obscuridades, nas trevas, na ignorância, que infelizmente é a pedagogia hoje em dia, né? Que também é a ignorância que tem hoje o quem? Os estudantes, os professores, os alunos, né? Que se veem contrariados até mesmo, né? Pelas telas, pelos vícios, pela preguiça, pela assídia, ou até mesmo pelos péssimos professores, ou também, né, pelos marqueteiros digitais e seus sofismos baratos, né, de aprenda o meu curso de como rezar o terço, ou a família perfeita, ou de como estudar, e etc, e etc, e etc, né? Bem, antes de mais nada, né, Hugo de São Vitor nos ensina um guia definitivo de como realmente ser uma pessoa que integra o conhecimento ao ser, ou seja, como é que ele mesmo diz, né? Saber de verdade é transmutar o seu conhecimento, né? Para a gente começar essa nossa pequena aula introdutória, o Hudson Vitor, logo na página 12, vai nos dar uma pequena introdução ao que ele vai comentar logo nesse livro aqui, ó, o Instrução aos Principiantes, que é sobre uma maneira de se portar, né? Que é uma maneira sobre como agir, de como ser bom, definitivamente um guia de como viver uma vida virtuosa, né? Somente uma pessoa que vive uma vida moral tem de fato uma vida intelectual, né? Porque de nada adianta a pessoa falar que é errado fazer aquilo, que é errado fazer aquilo, fazer isso, que ela é X, que fazer, né? Mas ó, não, no final de semana tá lá ela enchendo a cara, né? Sendo intemperante, sendo injusta, né? É, o marketing digital ele mostra muito isso, né? É um palco, né? E a gente tem que saber ver atrás dos palcos, tem que ver atrás da cortina, tá? Então, assim, é um problema. É um problema nos dias de hoje que muitas pessoas acham que é normal. Não, aquela pessoa lá faz isso, aquela pessoa faz lá aquilo. A necessidade de saber o que é uma vida moral, né? Pra gente não cair nesse sofismo barato de Instagram, tá bom? Bom, Hugo de São Vitor explica muito bem que
ser bom não consiste apenas em omitir atos maus e fazer atos bons. Ele nos comunica que de nada adianta querer estudar, querer aprender, se a sua, né, querer aprender, né, e fazer tudo isso se a sua vida moral, a sua comunicação, os seus modos, a sua vida é recheada, é mesmo assim, é recheada, é cheio de vícios. E isso é muito importante, porque temos a obrigação de tentarmos, ao menos tentarmos, né, nos consertar, nos auxiliar, nos movermos em direção às virtudes, né? Pois, como ele mesmo diz na página 12 do Meditar e Aprender, e aqui eu vou tomar nota, tá? Do Meditar e Aprender, né? E é mais ou menos assim, olha. O bem, ele não se constitui somente no desempenho de boas ações, né? É, O bem é exatamente assim, ó. O bem não se constitui somente no desempenho de boas ações e na omissão de feitos maus, né? Mas também se constitui na aparência da bondade, na sua expressão, na sua figura exterior. A bondade ela deve ser visível no movimento ordenado do corpo, pois este é o locus da virtude. Os ritmos, a postura, o silêncio e as palavras, tais são os meios pela qual a virtude se revela. Muito Muitas vezes a gente vê padres condenando o palavrão, e é justamente por causa disso, né? O vocabulário, os ritmos, a postura da pessoa, muitas vezes isso assim, entregam a pessoa, né? Isso definitivamente entrega a pessoa, né? Então, isso implica, novamente, naquilo que eu falo sobre a vida moral e a vida intelectual. Porque se o bem também se caracteriza pelos atos bons expressos pelos atos do corpo, isso também implica na governança do corpo, né? Na governança do corpo. E aí a gente já pode falar sobre vícios, né? Olha só que maravilha, né? E nem é o intuito aqui do nosso primeiro vídeo, tá? Mas a governança do corpo é, portanto, o começo indispensável, o primeiro passo de que nos levará a Deus, né? Isso ele fala logo na página 13 do Meditar e Aprender. Então, assim, o primeiro, né, é muito esclarecedor e muito verdadeiro. Somos chamados a viver uma vida moral, uma vida que faça sentido com o que a gente prega, acredita e, consequentemente, vivamos isso. Que sejamos fiéis aos nossos valores. É isso que o São Vitor quer, né? Pois saber de verdade não se encontra na superficialidade do saber, né? Daquele saber por saber, ou daquele saber por refutar, ou do saber, para bem dizer, mas se encontra assim num saber de outra ordem, um autêntico saber que se incorpora, que opere uma espécie de alquimia do ser, um saber que incorpore o ser, que transmute o ser, né? Como a gente falou logo no começo do vídeo. Mas e aí, o que significa isso tudo? Né? Não tô entendendo nada, né? Tem que ser mais claro. Vamos lá, né? Tem que ser mais claro que eu, né? Branco, mas tem que ser mais branco que eu, né? Como diria, né? Mas vamos lá. Conhecimento, ele não pode ser apenas colhido, né? A gente não pode só aprender a coisa, né? Muita gente gosta de, não, indica um livro aí, indica um livro aí. Não, vamos falar sobre as conquistas das virtudes do Faust. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Vamos fazer aquilo lá, né? Não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim, né? O verdadeiro conhecimento, ele consiste também em não ser só colhido, né? Mas também tem que encarnar. Pois isso é viver conforme a verdade. Quem conhece a verdade tem que saber deixar isso pouco a pouco transmutar o seu ser. E, consequentemente, viver a própria verdade colhida. Sendo, então, uma verdade encarnada, né? É, Ó, vou dar um exemplo aqui, um livro que tá aqui na minha frente, que é a Prudência, do São Tomás de Aquino. De nada vale eu ler esse livro aqui e eu não ser prudente, entendeu? Eu estaria sendo um sofista, né? Eu tenho que colher isso daqui, né? De nada vale aqui, ó, eu ler esse livro aqui, ó, Práticas em Psicoterapia Atomista e eu não aplicar, ou pelo menos não viver isso daqui de antemão, porque esse é o convite da psicologia atomista também, né? A gente vai ter alguns vídeos sobre isso. Eu indico a todos, sendo psicólogos ou não, tá? A psicologia atomista é para todos, porque antes de tudo, o convite da psicologia atomista é nos ordenar.
diante de uma alma, seja somente uma outra alma, mas uma alma mais ordenada, né? E isso é belo, isso é o convite também de Hugo de São Vito, né? E isso é muito bom, né? E, bem, é, esse convite que o Hugo de São Vitor faz, ele é muito importante, porque no livro do Instrução dos Principiantes, que é uma continuação, uma obra muito subestimada e necessária no dia de hoje, que é um guia, né, que é uma aula, uma série de instruções que o Hugo de São Vitor vai nos aconselhar, ele vai falar sobre identificação das desordens, né, e que como a bondade, né, ela deve ser visível no movimento ordenado do corpo, já que ele é o locus da virtude, né. Então, assim, é como se fossem continuações necessárias, por isso que eu falo, tá? Meditar e aprender e a instrução dos principiantes são livros obrigatórios para nós, né? Leigos ou não, tá? Isso explica, né, que a nossa linguagem, as nossas falas, os nossos movimentos e ações podem indicar imprudências e desordens, como ele mesmo diz, né, como ele mesmo diz no movimento torpe, né? Ninguém, portanto, pensa ser de pouca importância os movimentos torpe dos membros, porque estes movimentos exteriores do corpo manam da corrupção interior da mente, da imaginação perversa e dos pensamentos indecentes, né? Recentemente eu fiz uma postagem sobre a ordem e os vícios, né? E céus, né? Vejamos, né? A disciplina tem grande valor por restringir os movimentos depravados do espírito, pois quando os maus desejos eles são impedidos de fluir para fora, também por dentro eles vão começar a enfraquecer e tendem a não mais aparecer. Olha só, a disciplina tem por grande valor restringir os movimentos depravados do espírito. Pois quando os maus espíritos, né, os maus desejos, nesse caso, as más paixões, são impedidas de fluir para fora, também por dentro elas vão enfraquecer e tendem não a mais aparecer. Por isso que o hábito de começar a não reclamar, começar a acordar no horário certo, fazer as coisas propostas, é um hábito extremamente valioso, extremamente valioso. É justamente isso, né? E esse movimento é virtuoso, porque a virtude só é conquistada por meio da prática diligente da disciplina da virtude. Pessoas superiores alcançaram tamanho êxito justamente pelo constante exercício da virtude, né? Vejamos, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, é, santos e santos e santos, né? Que são o nosso farol, né? Da nossa igreja, né? É, são pessoas que constantemente, pela prática diligente da virtude, alcançaram, né? Aquilo que a gente chama de beatitude, logo, assim, o céu na terra, né? E isso é interessantíssimo, né? Isso é interessantíssimo, porque eles foram disciplinados ao extremo, né? E num mundo recheado de vícios, a virtude é justamente a natureza que devemos buscar, que devemos louvavelmente nos empenhar para alcançar. E uma virtude essencial que o São Vitor fala é sobre como você se deve portar com cada pessoa, né? Ele vai falar que com cada pessoa existe um meio, né, um jeito pela qual você conversa com cada um, né? A gente está acostumado a achar isso errado, mas existe uma hierarquia até mesmo dentro do casamento, existe uma hierarquia dentro da igreja, existe uma hierarquia dentro da sua casa, existe uma hierarquia no mundo animal, existe uma hierarquia em todo lugar, até nas empresas, né? Então, assim, hierarquia é bom, não é ruim, tá? Bem, voltando ao assunto, né? Ele vai falar aqui, ó, com as pessoas superiores a gente tem que ter obediência, temor, solicitude e reverência, né? Por exemplo, com Deus, né? Com as pessoas, né, por exemplo, com padres, né, com pessoas superiores, nitidamente superiores a você, você tem que ter essa obediência, você tem que ter esse temor, tem que ter essa solicitude e tem que ter principalmente a reverência, tá? Com as pessoas iguais, você tem que ter a paz e a concórdia, né? Sejam com seus amigos, sejam com pessoas que você conhece e tudo mais. Tem que ter a paz e a concórdia, tem que ter a consideração e também tem que ter a benevolência, né? Agora, olha só, com as pessoas inferiores, o Hudson Vitor ele vai falar o seguinte: temos que ser benevolentes, temos que oferecer auxílio,
nunca humilhar, corrigir sem insultar, governar sem ser soberbo, castigar sem ser cruel ou estúpido e favorecer com piedade. Só nessa função conseguimos notar como é prejudicial a certas caixinhas de Instagram. É até um pouco cômico eu falar isso, porque eu também já fui assim, e eu também abro algumas caixinhas frequentemente, né? Mas é uma febre aqui do Brasil esse jeito de xingar pra corrigir, né? Cara, xingar pra corrigir. Quando que humilhar alguém virou método pedagógico? Alguém consegue me dizer? Alguém aqui tá sabendo? Há 1000 anos atrás, Hugo de São Vítor instruía o jeito certo de aprender. E mais, o jeito católico de ensinar, de aprender, de se portar como pessoa. Mas, curiosamente, os católicos de Instagram não o fazem. Quiçá nem o conhecem, né? Esse é o nível da coisa, tá? Então, assim, ó, primeira aula, basicamente, seria isso, tá bom? Na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre o jeito certo de aprender, tá? Que vai ser uma aula mais ou menos assim sobre como estudar, como realmente aprender, como meditar nas coisas, tá bom? Vejo vocês lá.